Fala galera, Lindolfo Alves aqui do Jogo da Receita. Estamos aqui gravando mais um vídeo de número 7. E hoje a gente vai falar de um tema polêmico, um tema que divide os desenvolvedores mais antigos, os novos desenvolvedores sem informação, a galera que realmente fica debatendo o sexo dos anjos, o assunto mais preferido das pessoas quando querem criticar desenvolvimento com IA, que é segurança no seu SaaS, né? A galera costuma dizer que SaaS desenvolvido por quem não sabe programar é cheio de bug, né? E aí você pega e pergunta, ué, mas o que acontece com essas empresas bilionárias do mercado que são sequestradas, que são aí invadidas, que têm seus bancos de dados vazados no mercado, e esses outros serviços que ficam fora do ar, através de ataques de negação de serviço, através de SQL injection e mais uma série de outros assuntos, sopinhas e letrinhas que esses caras dominam, mas que, olha, acontece. Mas é verdade, gente. Esse problema acontece sim, né? Com o mais rico, com o menos profissional, todos estão suscetíveis a ataques. Isso não vai mudar, porque toda vez as coisas são, de certa forma, são encontradas novos bugs, existem ataques, né, que são chamados aí de zero day, que são ataques praticamente que só pessoas com alto conhecimento, né, de segurança da informação conhecem, né, e isso quando acaba sendo, de certa forma, sendo de conhecimento público, vários ataques, vários sequestros de informações, infraestruturas, aplicações, dados de empresas já foram, de certa forma, realizados. E no ano passado aí teve uma grande falha gigantesca da Lovable, né, que na verdade não é da Lovable, mas foi atribuída à Lovable, que foi uma série de sites que foram basados em informações, mas foram basados em informações de pessoas que não têm conhecimento, o que não vai acontecer com você que está vendo esse vídeo aqui, porque hoje a gente vai falar sobre os principais quesitos de segurança. Hoje é uma aula um pouquinho mais técnica, não tem como fugir disso, porque de certa forma, para a gente poder falar sobre os problemas, a gente tem que falar sobre o fundamentalismo, né, ou seja, sobre o porquê que esses problemas existem, como é que eles funcionam, para que você possa, de certa forma, conhecer um pouquinho para poder aplicar ali o conhecimento, as proteções, os requisitos necessários para que você, de certa forma, não fique com o seu SaaS, com o seu software aí exposto, tá? Então, o negócio é assim, a segurança da informação, apesar do software ser feito em no-code, a segurança é totalmente sua responsabilidade, né? E as ferramentas, elas têm falhas? Tem, mas se você se prevenir com alguns poucos comandos, com algumas poucas teorias, né, você vai conseguir, de certa forma, se proteger da grande maioria delas, porque assim, se você for ver, não foram ataques super, hiper, mega sofisticados no ano passado aí que afetou a sites hospedados no Lovable. Foram coisas, princípios básicos que não foram, de certa forma, respeitados e aplicados, tá legal? Então, o que nós vamos falar aqui é o seguinte, vou passar sobre esses ataques, depois daqui eu vou passar sobre um mapa mental que eu fiz para que vocês possam entender os princípios básicos que vocês têm que cuidar para vocês, e depois, como que eu falo, né? Que aqui o jogo da receita é aquilo, é você criar seu SaaS sem saber programar usando IA. Então, como é que nós vamos resolver todos os problemas, né? Conversando de linguagem natural, né? E eu já deixei um prompt para você, pronto, para que você possa executar no seu SaaS e ele já fazer uma auditoria dentro do Lovable para saber quais são as falhas mais usadas, os descuidos que mais acontecem, para que você possa, de certa forma, estar resolvendo dentro do seu SaaS aí. E é aquilo, segurança é como se fosse um organismo vivo, porque você, de certa forma, não pode deixar de cuidar, você tem que ter isso como um hábito para ser realizado, esse scanner de segurança, né, essa verificação de segurança sempre quando você faz um novo input, sempre quando você, ou seja, um formulário novo, sempre quando você cria uma tabela nova, sempre quando você instala uma lib nova, né, às vezes não é você que foi descuidado, só que se você for ver o seu projeto, né, são utilizados ali dezenas de libs que você não sabe o que são libs, são pequenos softwarezinhos, ou seja, componentes, ou seja, alguma coisa específico ali. Por exemplo, uma lib, por exemplo, de gerar PDF, né, que é um JavaScript aí que todo mundo usa. Às vezes tem uma falha que não é culpa tua, é culpa, na verdade, dos mantenedores desse projeto, que normalmente é open source, tá? Ou fica nos repositórios para serem usados. E esse software tá com né, essa libzinha, esse componente, enfim, whatever. Ele tá com uma falha. E você tem que ficar de olho naquilo. Hoje, posso te dizer que o Lovable, ele já avançou muito em relação à segurança. Hoje, já com a integração nativa do Supabase, ele já consegue falar para você das falhas mais básicas ali em relação a
ao tratamento e o acesso às suas tabelas aí do seu banco de dados, onde você guarda as informações. Hoje, o próprio Lovable já tem as funções que chamam de Add Functions, que de certa forma já fazem a parte do back-end, ou seja, o processamento de back-end, onde é o core do software ali, onde ele roda, ele já tem isso já totalmente separado do front-end, que é onde é a interface do usuário, e já tem as suas proteções já nativas, né? Hoje, o Lovable já tem já todo o seu esquema de proteção de APIs, né, via secrets, né? Onde, o que isso quer dizer? Você não bota mais o seu código, dentro do seu código ali, as suas chaves, né, para você poder fazer ação com alguma API. Dentro dessas secrets são códigos separados que apenas, né, o código do Lovable consegue acessar, né? Lendolfo, isso é garantia de que meu software está 100% seguro? Não existe software 100% seguro. Essa é a realidade. Durma com isso, porque não existe nada seguro nessa vida. Não existe nada 100% seguro, quiçá software, né? Quiçá um software programado por você, por mim, feito por IA. Às vezes a própria Lovable pode ter uma grande falha gigantesca que ainda ninguém procurou. A gente cansa de ver aí falhas no Windows, falhas no iPhone, falhas no Android, falhas no Linux, falhas no raio que o parta. E a gente convive com isso, e a vida é assim. Então, o que você precisa fazer quando acontecer algum problema desses? Né? Obviamente, agir com muita responsabilidade, de acordo com as nossas leis, né? Geral de proteção de dados. Se você houver um vazamento de dados, você tem que avisar os seus clientes, né? Você tem que fazer uma análise profunda do seu software ali para saber o que aconteceu e aonde foi que aconteceu essa falha. E aí, obviamente, você tem que remediar isso da maneira mais rápida possível, tá legal? Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre esse material que eu acabei desenvolvendo aqui para vocês. E aí, a gente vai falar sobre alguns temas inerentes aí a esse documento, tá? Então, vamos lá. Como eu falei, todas as pessoas que querem falar mal do SaaS, eles vão falar do SaaS feito com IA, principalmente por não programadores, eles vão atacar a organização do código, né? Quem vai manter isso depois? Né? Eles vão falar sobre segurança, né? De novo, baseado, muitas pessoas, inclusive eu estava conversando aí, enfim, discutindo, né, no bom sentido com pessoas aí no Threads aí falando sobre a questão de segurança, e não adianta. Todas as pessoas falam, é quem seguro, né? A pessoa, na verdade, foi orientada de forma errada, da mesma forma como um desenvolvedor júnior pode cometer erros no desenvolvimento de um software dentro de uma empresa grande. Né? Se não for passado aí por todos os estados de segurança, code review, que é o que a gente fala aí, que é uma pessoa sênior vendo o código e aprovando esse código que foi desenvolvido, né? E por aí vai. Então, assim, essas duas frentes aí é o que eles mais atacam. Então, o que a gente vai bater hoje aqui é como é que nós conseguimos deixar aí minimamente seguro o seu SaaS, tá? Então, no ano passado a gente teve aí, né, esse CVE aí, que o CVE, ele é um termo, pessoal, na verdade, é uma convenção, vamos dizer assim, ou talvez uma plataforma, né, que ele faz aí a organização das falhas de segurança, né, descobertas no mundo aí de software, etc e tal. Esqueci o significado do CVE, enfim, isso não vem ao caso, tá? Aí, o que acontece? Pronto, tô na tela, tá? É aquilo, no code não significa sem responsabilidade, né? Aquela falha que eu falei para vocês, que de ataque ao Lovable aí, atingiu praticamente só 10%, né, das aplicações em Lovable, tá? Então, o que foi vazado aí? Foi credenciais, dados PII, né? O que são dados PII? Qualquer nome, e-mail, telefone, endereço, qualquer dado cadastral de uma pessoa, né, ou identificador de uma pessoa são considerados dados PII, tá? E dados financeiros também, transações e afins, tá? Ou seja, uma transação que você faz ali, pagamento via Stripe, via Mercado Pago, via Asas, via Pagar.me, enfim, qualquer gateway de pagamento, tá? E dependendo da forma como é feito isso, você acaba comprometendo os dados dessa pessoa, né? Então, uma das dicas que eu dou, por exemplo, usem Stripe, usem as plataformas de pagamento, não queira reinventar a roda. Deixe o checkout por conta dessas plataformas. Né? Eles têm segurança de nível financeiro ali, têm as certificações mais altas do mercado, trabalham com isso, trabalham com o dinheiro dos outros. Não tente inventar a roda, tá? Conecta um gateway de pagamento. Não queira fazer formulário de checkout bonitinho do seu jeito, tá? Simplesmente, neste momento, no seu SaaS, enquanto você está no MVP, com poucos usuários, procurando validação, e ainda não está no momento de escala, simplesmente deixa a cargo do gateway de pagamento. Eu recomendo vocês usarem aí o Stripe, tá? Então, a causa raiz aí que aconteceu nesse caso específico em 2025, né?
Foi basicamente o seguinte: o Lovable, né, ele gera ali, né, um front-end, o Supabase é o back-end onde fica seu banco de dados, né? E é o seguinte: existe um conceito que é Row Level Security, né? E você sempre vai ver isso ali, os alertas de RLS ali no Lovable, né? Se ele estiver mal configurado, ou seja, se ele estiver sem os devidos permissões setadas ali, os atacantes podem facilmente obter aí acesso, né, a todas essas informações que você mantém no banco de dados. Né? Então, é importante aí que o RLS ele fique, de certa forma, completamente seguro, passe por auditorias e tenha auditorias sempre quando você fizer uma mudança significativa, criar novas tabelas e afins, né? Então, o que é a mudança de paradigma aí, né? Hoje, né, o que a gente vai focar aqui é no Lovable, no Supabase, no ambiente de produção aqui. Nós vamos aqui, vou entregar um prompt para eles, vocês vão verem aqui dentro do Safety Love aqui, né, que eu já fiz diversas correções ali de segurança, etc e tal, durante o desenvolvimento dele ali, muitas coisas ali que foram, de certa forma, sugeridas pelo próprio Lovable, né? Eles praticamente têm ali um scanner que fica escaneando ali as questões de segurança ali, o que eles acham ali de possíveis problemas ali, de possíveis vazamentos de informações e também outras questões, as funções de back-end que são as Edge Functions, tá? Tem aí também uma documentação que eu vou entregar nessa aula para vocês aqui, que eu acredito que vocês não vão ler, porque é uma questão muito técnica, mas ele serve o quê? Para você ter, de certa forma, um guia. Isso aqui é um guia para que você consiga, de certa forma, aí ter uma segurança forte, saber quais são os problemas, para você ficar ciente mais ou menos do que pode acontecer caso você não faça o básico aqui, né? Então daqui a gente sai do que fazer para como fazer linha por linha, tá legal? Então, quais são os principais erros de segurança que acontecem? Não? Os top 5 vulnerabilidades aí no ecossistema do Lovable, né? RLS. Se você não cuidar aí do RLS, ou seja, se você não cuidar quem acessa seu banco de dados, todo mundo vai ter acesso. Ponto. Você colocar chaves, né, de APIs, né? Imagina que, por exemplo, eu estou usando já mais de 15 chaves de APIs. Você imagina se isso fica no código, né? E de certa forma, isso pode ser explorado facilmente se tiver no hard-coded, porque o hard-coded é o que é exposto, é o que as pessoas podem acessar, interceptar, né? Também. Então, se você não criar essas secrets lá, onde devem ser criadas, que inclusive a gente passou na aula passada sobre isso, você tem um problema de chaves expostas. Acessar, né, o que eles chamam de IDOR, né? Acessar objetos de forma direta. Tá, o que é isso? Você imagina o seguinte: você tem uma URL lá que lista usuários, lista clientes, por exemplo. Então você tem lá, seusite.com.br/listar clientes igual a 1. Né? Aí você é admin, você não protege essa URL, você não dá, você não de certa forma, não coloca aí as roles, né? Ou seja, quem são as pessoas que podem acessar isso daí. E aí as pessoas ficam tentando acessar ali, listar cliente 2, listar cliente 3, listar cliente 100, listar cliente 1000, e vai pegando todas as informações. Da mesma forma, por exemplo, aqui no Safety Log, por exemplo, a gente tem os relatórios de investigação. Se eu colocar os relatórios de investigação ali, 1, 2, 3, eu não proteger essas URLs aí, né, com acesso inseguro, né, ao objeto, as pessoas podem enumerar esses objetos aí, gerar um script que fica pegando todos os relatórios que foram gerados pelos usuários, tá? Então, essa é uma questão muito importante para você aí, principalmente quando você tem uma área administrativa ou quando você gera alguma coisa dentro do seu SaaS, né, que aquilo fica guardado numa URL, né? A outra questão também é relacionado ao sistema de arquivos, né, que é o storage, né, né? Os buckets são onde você guarda arquivos. Né? Você pode guardar arquivos ali, arquivos que muitas vezes são públicos, você pode guardar arquivos ali que são privados. Né? E quando esses arquivos são privados, somente a plataforma tem que ter acesso. Né? Algumas informações você vai acabar deixando arquivos, por exemplo, imagens, né? Imagens do site, imagens que são geradas muitas vezes para outras finalidades públicos, não tem problema. Né? Mas sempre com diretivas de acesso, né? Com validação do dono daquilo. Né? E a lógica no client side, né? Isso aí é o pior erro do mundo, gente. É o seguinte: você vai e faz um formulário. Você confiar que aquele simples formulário, bonito, lindo, bacana, a pessoa ela só vai imputar o dado que está ali, de certa forma, sendo requisitado. Nome, e-mail, telefone, por aí vai. Dentro desse formulário, gente, existe aí uma série de ataques que a pessoa pode, por exemplo, dar comandos dentro daquele formulário, tá? E nesses comandos aí, ele explorar, por exemplo, a listagem de uma base de dados, a execução de algum outro comando secundário, como ganhar acesso de direitos de administrador. Então, todas essas questões aí são os top 5 vulnerabilidades aí que as pessoas mais esquecem, tá? Na hora de fazer um SaaS aí, legal? Então, vamos fazer um deep dive ali, ou seja, vamos entrar um pouquinho mais a fundo, né? O que é o RLS? É o firewall do seu banco de dados, tá? Ou seja, então assim, ele permite quem entra, quem sai. Né? Um RLS não configurado vai permitir que atacantes acessem a base de dados de você, do seu sistema. Né? Um RLS restritivo, ele permite só a quem você simplesmente
deixou acessar vai ter acesso, né? Por definição, tudo que não tem, a melhor prática é tudo que não tem uma permissão para ser acessada, ela tem que ser por padrão negada, tá legal? Então aqui a gente dá aqui alguns exemplos aqui de segurança aqui e, enfim, o que é vulnerável e o que é seguro, né? Você pode ver ali que apenas aqui de um caso aqui, a gente tem uma política permissiva demais aqui, é public access, né? E na outro lado aqui, o momento seguro, você tem uma política aqui que só os usuários que são donos dos dados, tá? Então, o checklist aí é obrigatório para você que está desenvolvendo, tá? Todas as tabelas públicas com RLS habilitado, né? Separar as policies, né, de inserção, atualização, deletar e selecionar os dados, né? Nunca deixar público, tá? Exceto, obviamente, os dados intencionalmente públicos, né? E os índices criados nas colunas de user ID, tá? Ou seja, para você saber as referências ali de quem está criando, tá? E aí a gente entra, o que a gente faz aí, né? O protocolo de auditoria que eu vou dar o prompt para você no final para executar tudo isso, né? A gente vai falar de database, a gente vai falar de história de arquivos, autenticação, a parte de front-end aí de não deixar que comandos sejam, de certa forma, inseridos ou carregados, escritos fora do contexto, as edge functions, que vamos supor, é o back-end aí do Lovable, né? Os secrets aí e ambientes variáveis que você nunca pode expor isso daí, e aí a validação final aí, e vamos colocar algumas pitadas aí de penetration tests, que são os testes de segurança, tá legal, gente? Então vamos lá, blindando a camada de banco de dados, né? A questão aí, você tem, já falou do database aí do RLS, e tem a questão também do storage, né? Novamente, é simplesmente uma questão de saber o que configurar, né? Praticamente quase todos os buckets, né, ou seja, os storages, onde armazenam os arquivos, eles têm que estar com permissões realmente restritas de acesso, tá? Então, basicamente, isso é uma coisa que nós vamos falar aqui. Novamente, dentro do Lovable, você já consegue, de certa forma, ter uma visão disso sem conhecimento técnico, tá legal? Outras questões também que são atacadas, né? Ataques que acessam, né, de certa forma ali, o sistema, mas também existem ali ataques ali, por exemplo, de negação de serviço. O que é um ataque de negação de serviço? As pessoas ficarem tentando derrubar teu site, elas ficarem tentando ali, via força bruta, tentar adivinhar a senha e o usuário, tá? Então, para isso, o que nós precisamos fazer, né? Implementar rate limits, aqui no caso, aqui uma sugestão, 5 tentativas aí no mesmo login, ou 5 tentativas por IP, né? Você tem que exigir senhas fortes de novo. O próprio Lovable já trata disso nas configurações de forma padrão. É só você habilitar. O timeout obrigatório, tá? Isso daí é mais uma diretiva aí, boas práticas de segurança, tá legal? E uma confirmação obrigatória antes de acesso aí via e-mail, porque às vezes a senha do usuário pode ser vazada. Você imagina, por exemplo, se vaza aí um usuário administrativo por alguma outra falha de segurança, etc e tal, do seu sistema, e as pessoas podem ali fazer a festa com o seu usuário e senha. Mas, se você colocar ali uma validação de e-mail toda vez que essa pessoa entrar, né, que a gente chama de OTP, né, One Time Password, né, que é gerar toda vez que você for entrar ali, ou a cada 24 horas, por exemplo, ou com um navegador diferente, isso daí já tem uma certa, você já consegue remediar, tá legal? E a parte de front-end, o que acontece aqui na questão do front-end? Né, você tem aí as validações dos inputs dos campos dos usuários, né? Ou seja, nunca confie no input do usuário, sempre faça a validação de skin antes do envio, né? Ou seja, a gente já tem uma lib aí que é o ZOD, tá? Que você pode importar, usar isso daí e já faz a validação de todos os seus campos de forma automática, né? De novo, você não precisa inventar a roda, né? Você tem também aí a questão de XSS, de Cross-Site Script, né? Que é basicamente aí pessoas que tentam, de certa forma, aí fazer uma inserção de um HTML, fazer uma manipulação das requisições do navegador, legal? Coisa muito técnica, mas aí a gente tem também como colocar isso já direto, de forma muito simples no Lovable, né? E implementar também o Content Security Policy, né? Para que a gente tenha um outro nível aí também de como, por exemplo, não deixar rodar códigos maliciosos e afins aí, legal? Bom, e por fim aí a gente tem a fase 5 e 6 aí, que é tratar da parte de back-end, né? Tratar, ou seja, da engenharia do software ali do seu SaaS, né? E a gestão aí dos secrets, né? Que são basicamente as APIs keys, tá? E aqui a gente tem aqui um golden rule, na regra de ouro. Nunca coloca lógica financeira ou privada no front-end. Por quê? Se você colocar isso aí, tudo pode ser interceptado. E foram uma das falhas que aconteceram ali no ano passado no Lovable aí, tá? Então, assim, a gente tem que separar aqui, ó, o que é. Você tem formulários, toda a parte S, JavaScript de exibição, a parte de interface do usuário. E você tem ali a parte relacionada à parte de back-end, né? Que é o quê? Basicamente onde ficam os pagamentos, a sua operação de admin e por aí vai, né? Então, as edge functions aí, elas são usadas para pagamentos, envios de e-mail e operações. Você tem que ter a segurança, a validação do token aí dentro dessas edge functions. De novo, pessoal, isso aqui são coisas que vocês precisam entender para poder saber como funciona, né?
Mas isso é facilmente resolvido com linguagem natural dentro do Lovable, tá legal? O gerenciamento aí das suas API keys, tá? Enfim, sempre colocar isso na parte de secrets ali no Lovable Secrets, tá? Quando você usa GitHub, né, se você é mais desenvolvedor aí, você tem a questão do ponto .env, que é o que é os seus dados de ambiente que ficam sempre só no servidor ou sempre no computador local, tá? Então, assim, nunca subir isso como código também dentro do Lovable, né? Ou seja, nunca versionar, nunca enviar esses arquivos para lá, porque, de novo, eles podem ser explorados, tá legal? E aí, o que eu vou fazer para vocês aqui? Né? Eu vou rodar aqui no prompt do Lovable aqui uma auditoria que nós temos aqui já, de certa forma, desenvolvida aqui para rodar no projeto do Secret Loves, que vocês vão ver acontecendo em tempo real, em um sistema que está pré-lançamento, né? Ou seja, daqui a pouco a gente vai estar lançando ele, e aí vocês vão ver como é um sistema complexo, né? Não é um sistema, vamos dizer, um sistema aí que a gente está um simples software, né? Existem várias APIs, existe IA no meio, existe informações, dados de clientes, então assim, a gente precisa ter ali, de certa forma, um projeto sensível, tá? E eu vou disponibilizar isso para vocês rodarem aí no site de vocês, para vocês ficarem, né? Eu tive até uma pessoa da comunidade que me abordou essa semana aqui, falando sobre segurança, etc e tal, né? Como que ela tinha, de certa forma, enfim, medo de colocar o SaaS no ar para esses problemas de segurança. Eu falar, ó, essa aula aqui é para você. Isso aqui vai te ajudar a você ter aí o mínimo de segurança para poder lançar o seu SaaS para o mercado, tá legal? Então, com isso, a gente vai ter uma automação da verificação de tabelas, policies aí em minutos, tá legal? E aí a gente fala aqui de logbook, na verdade, que vai ser, na verdade, todo o processo aqui que a gente vai estar, né? Logbook é uma forma de você registrar o que você está desenvolvendo e o que você está testando, tá legal? Então, aqui, dando os exemplos aqui, a feature, upload de avatar, né? A gente não pode deixar que essa pessoa coloque um .exe, um executável, né? Então, a gente tem que validar o mime type, né? O CRUD de posts, né? A gente não pode deixar que a pessoa edite um post alheio, como eu te falei, aquela enumeração de URLs ali. Como é que a gente faz isso? Através de políticas aí e verificar quem que é o dono, né? Pagamentos de strike, manipular o valor no JavaScript, né? Use para isso, não use front-end, use isso aí via add function, tá? Perfil público, exposição de e-mail, né? A gente tem que fazer o quê? Filtrar a validação aí, SQL, a view do SQL que, de certa forma, mostra isso daí. Então, isso aqui é mais ou menos uma matriz de risco, de novo, como é tratado segurança de uma maneira mais séria e que eu peço, pelo amor de Deus, todos os desenvolvedores, todas as pessoas que estão criando SaaS com no-code, levem isso em segurança. E vou te falar uma coisa para você. Olha, eu vou chutar a barra para não criar aqui um climão com os devs aí. Mas eu vou falar para você que 70%, tá? Eu queria jogar 90%, mas eu vou falar, 70% dos desenvolvedores não pensam nisso quando estão desenvolvendo. Nada. Nada. Zero, 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 zero. Ponto. Falei. Tá, e com isso aí, o que a gente vai fazer? Né? Nós vamos automatizar, temos aí tanto o security scan da própria Lovable, vamos ter aí esse prompt, tá? A gente também, de certa forma, vamos aí ter um prompt de auditoria, né? E se você quiser ir além, você fala, pô, quero levar o meu SaaS aí, eu já estou faturando e, pô, quero contratar aí alguma coisa externa aí. Você tem aí algumas opções, né? Que é o WASP, né? Zap e também a Vibe Evil, tá? Que são scanners de vulnerabilidade aí profundas e testes de endpoints, tá? Então, isso daí você pode contratar. Legal? Tá com dinheiro? Contrata. Não tá com dinheiro? Segue o jogo da receita aqui, que eu vou mostrar para você como é que você vai proteger a sua aplicação SaaS aqui, tá? Então é isso, né? O Lovable aqui, o scanner do Lovable aqui, gente, ele não é suficiente, tá? Ele é o básico, mas não é suficiente. Tá? Então, o que a gente, né, fala aqui sobre, né, imediato, o que a gente vai fazer hoje, né? Como eu já criei as Add Functions já, a gente já vai passar por cima disso aqui agora também, né? E aí é aquilo, como eu falei, segurança é algo que tem que ser hábito de verificar, né? É documentar tudo, tudo que você for mexer com insert, update, criar funções novas, criar tabelas novas, você tem que rodar esse scanner novamente, tá legal? E aí, gente, é aquilo que eu falei, né? Se você tem um incidente de segurança, você tem que ser responsável perante a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Primeiro de tudo, baixa completamente o teu sistema, tira fora do ar, né? E aí revoga as chaves, força logout de usuário, derruba, acabou, ponto. E aí você começa a fazer a investigação para saber por onde veio isso daí, né? E aí é aquilo, quanto antes você voltar com o seu software no ar, corrigido, sabendo realmente, tendo certeza, né? Rodando prompts e prompts para detectar possíveis falhas e às vezes até não, porque tentando aí, de certa forma, saber por onde veio isso, né? Tendo a certeza, né? Aí realmente você
corrige, e aí você faz aí o deploy novamente e volta para o ar, né? E o que a gente fala de post-mortem aí na área de segurança da informação é você documentar realmente o que levou aquele problema, né? Então é mais ou menos uma história que você conta, né? Poucas empresas têm o hábito disso, algumas fazem isso de forma até online, como objeto de transparência, né, com seus clientes, com as pessoas aí, elas pegam e fazem esse post-mortem detalhando, né, o que aconteceu, por que aconteceu, como foi a reação, como foi detectada a vulnerabilidade, a descoberta, vazou, o que não vazou, e também chegando ali até mesmo a correção, como foi, né? Então, para as pessoas também possam aprender. Legal? E aí, fica aqui para vocês um manifesto de segurança aqui do Lovable para vocês, né? Uma segurança, gente, não é feature, é fundação, né? Você tem que fazer o quê? Se não tem nenhuma regra de acesso, o padrão é negar acesso, né? A defesa, ela tem que ser em profundidade, ou seja, não é só front-end, você tem que ali testar edge functions e por aí vai, né? Que a gente chama defense in depth, né? Continuous test, né? Aquilo que eu falei, fez uma nova funcionalidade, uma nova feature, etc e tal, cara, testa. Testa porque o vazamento não te avisa. Você só vai saber no pior momento possível. Na hora que ou estão, de certa forma, te chantageando, ou aquilo foi a público e os usuários começaram a receber informações sobre aquilo. Então, segurança não é brincadeira. Então, bora lá, galera. Então, continuando aí o guia aí para a gente deixar o nosso SaaS seguro, tá? Nós temos aqui um mapa mental que eu criei. Basicamente, a gente lembra, ficou muito mais fácil ali para que a gente possa entender e até mesmo praticar isso aqui, tá? Esse é um documento aqui que também eu vou compartilhar com vocês. Vamos passar lá. Coisa que nós já passamos, tá? Vulnerabilidades críticas aí, né? A gente tem a questão do RLS aí, que é o acesso ao banco via front-end, a exposição dos dados por falta de RLS, a manipulação de queries no console do browser, tá? Ou seja, a pessoa fazendo aí praticamente manipulação de dados aí para executar comandos, tá? Você tem o Insecure Direct Object Reference, tá? Que é basicamente acesso a dados de terceiros via numeração de IDs, né? E a falha na validação de ownership, ou seja, quem executou é o dono daquilo. É isso que vocês têm que deixar sempre claro nos seus prompts aí. Legal? A exposição das chaves, né? Nunca deixar no front-end, tá? E também as pessoas às vezes deixam os arquivos versionados aí, os desenvolvedores, dentro dos arquivos aí, e versionam isso, né? E quando tem um vazamento, ele vai junto. Injection e cross-site script, né? Ou seja, injeção de comandos via SQL nas queries e também aí fazer a sanitização, né? A regulação aí, regularização, enfim, sanitizar, na verdade, é a palavra correta, para inputs aí para que as pessoas só insiram e seja validado apenas o que de fato é aquele campo, tá? Mitigação, ou seja, diminuição de risco, né? E boas práticas. Do database aí, banco de dados storage, né? Habilitar RLS, das políticas select, insert, update, delete, né? E deixar também RLS obrigatório em bancos de histórias. Autenticação e autorização. Diferenciar quem é e o que pode fazer, né? Por isso que muitas vezes você vai fazer um SaaS, você vai fazer a parte de admin, você vai fazer ali também usuário normal, né? Então, se você não colocar roles, né? Ou seja, você não colocar aí grupos de acesso aí e o que aquela pessoa pode fazer dentro de determinado grupo, a pessoa pode fazer tudo, né? A questão de tokens de autenticação, né? O JWT aí, tem que deixar a expiração curta, né? E sempre fazer o refresh do token, nunca deixar esses tokens muito extensos, tá? Fazer rate limits tanto em logins quanto em endpoints, tá? Uma pessoa, pessoal, ele não apenas pode atacar o que ele está vendo no navegador, mas ele pode, de certa forma, interceptar os comandos que o browser, né, que o front-end dá para o endpoint, ou seja, vamos chamar aqui, né, para as edge functions, para APIs, etc e tal, e começar a atacar direto aquilo, bypassando, né, ou seja, simplesmente ignorando todo o front-end, tá? Essa é uma maneira aí que normalmente pessoas com nível de conhecimento maior executam em ataques, tá? A segurança do front-end, né? Fazer sempre a validação dos esquemas com a biblioteca Zod, né? Implementar a CSP e sanitização com o Dumperify, tá? Back-end secrets, né? Falamos bastante deles aí, as dead functions sempre para operações sensíveis, nunca nada do front-end, né? E usar o Lovable Secrets e Supabase Vol, tá? Eu tenho um caso, por exemplo, aqui, que como eu lido com, né, o Safety Log aqui, ele lidar com operações que estão sensíveis, são verificações aí de dados, cruzamento de dados de pessoas, etc e tal, todos os dados, eles são criptografados dentro do banco de dados. Então, se vazar o meu banco de dados, a pessoa só vai ver hash, hash, hash. Então, não é o caso do Supabase Vault, mas, de fato, é uma outra medida de segurança que eu uso aqui nas operações do SaaS, tá legal? O processo de auditoria de 7 fases, né? O que a gente vai fazer? Vamos primeiro checar aí database RLS, a segurança de storage, a autenticação, front-end XSS, cross-site scripting, as edge functions, os secrets
e a validação final aí e scanner, caso seja necessário, tá? Gestão e monitoramento via logbook, né? Para quem está com uma, vamos chamar, com uma governança de segurança, tem mais sensibilidade nos dados, né? Recomendo fortemente, igual eu já expliquei. Registrar aí todas as mitigações por feature aí e fazer um checklist de segurança pré-deploy, tá? Observabilidade, gente, é o seguinte, você vê logs. Você tem onde checar logs, você tem onde ser, por exemplo, avisado quando determinada pessoa está tendo muitas operações de uma pessoa, muitas pessoas tentando resetar a senha, muitas pessoas dando senha inválida. Isso são indícios para que possivelmente ataques estejam ocorrendo, mudanças de uso, né? Você tem uma média ali, por exemplo, sei lá, 100 consultas aí por hora. Aí, de repente, eu tô fazendo 1000 por hora. É os ataques, porque o atacante, na hora que ele tem uma porta, ele não se segura, assim. Ele é guloso, entendeu? Ele quer simplesmente ali enfiar comando e tentar o mais rápido possível puxar todas as informações. É aí que, através do comportamento da plataforma, se você tiver alerta, se você tiver uma forma de ficar verificando isso, você vai conseguir aí mitigar mais rapidamente problemas de segurança, né? E aí, para isso, você precisa de logs de auditoria, de acesso e deleção, alertas para atividades anômalas, como expliquei, e também as violações de RLS. Princípios fundamentais, né? É aquilo. O que não é explicitamente liberado para alguém é explicitamente bloqueado por padrão, né? Privilégio mínimo para todas as pessoas, né, de acesso. Defesa em multicamadas, né? Ou seja, o que é multicamadas? Vamos pegar o caso aqui do login. Login, gente, por padrão, login ou qualquer outro input dentro do site de vocês têm que botar o reCAPTCHA. reCAPTCHA é invisível. Né? Quem não sabe o que é reCAPTCHA é aquela ferramentinha do Google lá que a pessoa tem que ficar vendo quais são as fontes, etc e tal, parará, babá. Isso já é um mecanismo de segurança. Tá? Outro mecanismo de segurança também é você checar aí, a pessoa não pode, por exemplo, fazer X tentativas de alguma coisa por minuto por IP. Né? Então, tudo isso daí você, de certa forma, vai limitando os acessos das pessoas, você vai dificultando. Isso não quer dizer que tudo que eu falei aqui tenha como uma pessoa burlar. Sim, ela pode botar um proxy e tentar fazer o por IP, não vai salvar. A questão aí do reCAPTCHA, por exemplo, existem, né, serviços aí que burlam o reCAPTCHA e executam o ataque ou, enfim, a exploração de acessos aí. Então, assim, tudo, gente, um mundo bem complexo, é um mundo bem complicado, né? Então, assim, a gente, com esse checklist aqui, você vai conseguir viver um pouco aí em paz, né? Pelo menos sabe que o mínimo foi bem feito aí. Tá legal, galera? Então, daqui nós vamos para onde? Nós vamos diretamente lá para o nosso prompt, lá no Lovable, tá? Vou mostrar para vocês aqui como é que ficou o prompt de. Esse é um prompt ainda que ele é meio, vamos dizer assim, ele é apenas um prompt compacto, tá? Eu tenho um prompt muito mais extenso para os projetos, né? E para os alunos aí do jogo da Receita, tá legal? Então, o que ele vai falar aqui, né? Ele vai, primeiramente aí. Primeiro você tem que ir lá no scanner do Lovable lá e dar um run, né? E fazer um fix. Vamos fazer isso juntos, tá? Você tem que, a partir dali, ter 0 erros, tá bom? Então, esse checklist aqui tem 6 fases, tá? E ele vai gerar aqui, aleatoriamente aqui, cada fase aqui, só vai executar depois que a outra estiver sendo corrigida, tá? Igual eu expliquei para vocês ali todas as fases, tá legal? A auditoria completa, então a missão dele aqui é executar esses 7 sequências, né, fases sequenciais, executar todas as verificações de uma fase, reportar todos os problemas, implementar todas as correções, validar se as correções funcionam e perguntar a confirmação da próxima fase. Por que isso, gente? Esse negócio de fazer em fases e perguntar se pode ir para a próxima fase. Prompts muito grandes, mensagens, comandos muito subjetivos, fazem com que a IA não entenda completamente toda a obrigatoriedade que ela tem que executar. Isso você vai ver na prática. Então você tem que ser, eu já venho falando bastante aqui em toda a gravação, você tem que ser muito específico. Não adianta você querer pegar simplesmente e dar um comando para IA resolver um, dois, três problemas, tá? Ela tem que resolver isso por parte, por camadas, um pequeno problema por vez, tá? Senão ela se perde. E aí, quando você vai andando, quer acelerar, achando que ela tá no mesmo ritmo que você, lá na frente você vai ver que teve coisa que ela pulou, teve coisas que ela ignorou, teve coisas que simplesmente ali ela não confirmou com você se estava do jeito que você pediu, tá? Então, dica que vai salvar algumas horas do dia de vocês, do trabalho de vocês e algumas dezenas de reais de tokens queimados para você pegar e voltar naquele contexto novamente para poder fazer ela executar novamente, tá legal? Então, o que nós vamos fazer aqui? Enfim, eu não vou passar um por um aqui, a gente já vai passar na execução. Vocês vão ter isso daí também. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar ali e colocar ali todo o conteúdo no editor do Lovable. Um dia eu ainda vou ficar bem ainda bom desse OBS aqui, galera. Eu tomo um pau aqui toda vez. Vamos lá pro projeto e vamos copiar e colar o prompt de segurança. Então,
Primeira coisa que ele pediu para fazer, ó, vai lá e vê no security quais são os problemas. Então eu tenho aqui, primeiro de tudo, ó, tá out of date, ou seja, esse scan de segurança que ele listou tudo isso daqui está desatualizado. Então a gente vai dar um update aqui. Esse update não consome créditos de vocês. Né? Então vocês podem fazer isso aqui 10 mil vezes aqui tranquilamente, tá bom? Outra coisa, lembra que eu falei daquelas libs aí que tem vulnerabilidades? Ó, olha só quantas libs aqui de dependência de projeto, ou seja, que eu uso aqui dentro deste projeto do Safety Love aqui. Tá? Então, muitas vezes, semana passada mesmo, tinha um aqui que tinha uma falha de segurança. Né? E eu fui lá e fiz aí o update. Aí ele está escaneando aqui. Temos aqui os outros erros. Nós temos 4 warnings, 3 informacionais, e aí você consegue ver todos aqui. O que acontece aqui também, gente? Tem hora que existe um determinado contexto que simplesmente você tem que pedir para ignorar. Porque você vai falar para ele, ó, tudo bem, eu tenho aqui, vamos supor, uma. Eu tenho acesso aqui a alguns arquivos que são públicos. Sei lá, são imagens de profile, etc e tal. Não preciso. E ele vai ficar falando, olha, esse bucket, esse storage aqui, ele tá público. Isso aqui é uma falha de segurança. Aí você tem que pedir para ignorar, tá? Quando foi o caso aqui, que eu coloquei aqui em uma condição que ele me alertou aqui. Tá legal? Esse projeto aqui, ele tá bem complexo. Esse projeto aqui, inclusive, tô com 5 dias, 6 dias praticamente pro lançamento dele aí. A gente tá com 90% pronto. Os detalhezinhos são o que mais dá problema, né? São sempre os que mais dão problemas aqui, né? Então, o que que acontece? Eu preciso organizar esse projeto. Então, você vai fazendo, 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 fazendo. Como é uma IA, né? Você, de certa forma, sai fazendo e você vai ver o arquivo aí tem 20 mil linhas. Gente, um arquivo com 20 mil linhas tudo fica difícil. Fica difícil para IA, fica difícil de debugar, fica difícil para documentar, fica difícil para entender, fica difícil, enfim, uma série de questões aí, tá? Então, provavelmente aí, a próxima aula que eu vou falar é como organizar esse projeto. Então, o que que eu vou fazer? Uma aula só sobre isso. Vou separar o que é front-end, site institucional, vamos chamar assim. Eu vou separar o que é aplicação, né? Um código em um projeto completamente diferente. E eu vou separar o que é admin, né? Para ficar mais seguro, para ficar de novo só restrito ali. Depois de tudo isso, né? Ou talvez antes, não sei, vamos ver como vai ficar isso daí, se vai demorar muito, não vai. Eu vou pedir para o Lovable me fazer uma sugestão de organização do projeto, fazendo pequenos arquivos, tratando cada arquivo como lib, reutilizando códigos quando possível, otimizando esses códigos. Então ele vai pegar todas as 20 mil linhas do projeto aí e vai separar numa hierarquia, onde vai ficar os aplicativos, onde vai ficar a front-end, onde fica todas as apps aí que a gente vai tratar das chamadas das APIs, onde fica tudo que trata sobre resultado, tudo que fala sobre identificação, tudo que fala sobre admin em pequenos arquivos para ficar melhor a manutenção disso tudo, entendimento e também performance como um todo, né? Então, voltando aqui à questão, ó, ele me deu 6 erros aqui que são que nem impossíveis de ignorar. Ele está falando, ó, as sessões pré-autenticadas estão com acesso irrestrito, né? Eles estão falando uma tabela aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Fix. Arrume isso, tá? Depois eu tenho um outro erro aqui. Customer email address exposed to public internet. The pre-auth sessions table is publicly readable and contain customer email address. Anyone on the internet can query this table. Ó, que eu falei para vocês. O URL. Vou pedir também para ele fazer. Gente, tem como fazer isso de uma escala global? Tem. Mas aí é aquilo. Vai ser simplesmente uma forma de eu fazer e não explicar para vocês o porquê. Entende? Então, vamos lá. Pode ver que só isso aqui já arrumou praticamente muitos erros aqui, tá? Então, praticamente aqui, um monte de erros provavelmente estavam relacionados a essa Public Data Key Exposure aqui, né? Que era basicamente uma tabela aqui que estava guardando informações de sessão. Né? Ninguém pode acessar essa tabela diretamente. E aí ele foi e criou uma RLS, entendeu? Onde apenas quem tiver autenticação, é isso aí, quem tiver autenticação pode acessar. Aqui ele está falando das informações aqui de arquivos que eu faço download, que também estão expostas. Vamos arrumar isso aqui também. E por fim, uma aqui que eu acho que são bem. Também estão relacionados às images. Isso aqui é algo. Sim, você tem que, de certa forma, cuidar, mas também é aquilo. Essas informações que eu pego aqui, por exemplo, são informações que, de certa forma, elas estão disponíveis na internet. Tá? Mas, óbvio, tem que sempre que mitigar esse risco.
E aí agora ele fica escaneando depois que arruma. Então isso aqui demora um tempinho, tá, gente? Então o que que eu vou fazer aqui? Vamos rodar já a auditoria completa aqui e vamos ver o que mais que ele vai achar aqui. Copiei, colei. Enquanto isso aqui roda, eu vou continuar aqui no security aqui acompanhando aí o scan. Tá? Bom, show de bola. Então ele falou, ó, vou executar uma auditoria baseada no ASP aí. O ASP, gente, para quem não sabe aí, é um framework de governança, de segurança de aplicações, tá? Acho que é Open Web Application Security Platform, Security alguma coisa assim. Então, assim, são profissionais unidos que mapeiam, que criam, que, enfim, mantêm um framework de boas práticas, tanto de auditoria quanto de implementação de segurança no desenvolvimento de softwares, tá legal? Então aqui, ó, vamos lá, já começou a encontrar vulnerabilidades. Achou vulnerabilidade grave, achou vulnerabilidade média, né? As tabelas aí estão corretas, aí com as configurações corretas. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um fix aqui dessa primeira fase aqui. Legal? Ó, então, próximos passos, eu aprovo esse plano, executa a migração, com todas as correções, valida as policies, testa aí o IDOR e prossegue para a fase 2. Então, vamos lá. Vamos para essa fase 2. Importante, muitas vezes você está testando, a Safety Log aqui, por exemplo, ela tem, ela tem uma questão aqui que ela lidar com as buscas de pessoas não logadas, ou seja, eu dou um preview ali para a pessoa sobre o que ela vai achar, e depois eu peço para ela logar na conta, né? Então, basicamente, eu preciso que ela execute alguma coisa ali sem estar logada. E depois tem, obviamente, toda a parte logada, tá legal? Muitas vezes, quando vocês implementam as coisas de segurança aqui, possivelmente um pedacinho do software pode parar, tá? Pode parar. Então, tem que testar tudo de novo. E aí eu vou continuar agora com a fase 2, né? Que é o quê? A segurança e auditoria de políticas do armazenamento de arquivos, dos buckets aí do storage, tá legal? Achou aqui a situação dos buckets, olha aí, um aqui não tem limites, as políticas atuais aqui estão ok, tem uma daqui que tem que revisar, algumas não tem validação de path, crítico, então nós temos aqui crítico, médio, e aí ele tá falando que ele vai fazer, e aí, ó, pra você ver, tudo isso aqui foram coisas novas, foram criadas recentemente, e que não passaram aí por uma, vamos falar, antes de ter essa aula aqui, obviamente, no decorrer, né? Eu fui, obviamente, aplicando algumas coisas básicas de RLS e afins, mas se vocês fazerem aqui deixar o projeto um padrão, vamos lá para a fase 3. Essa aula eu acho que é das aulas mais massivas aí de todo esse building public que eu tô fazendo, mas é totalmente necessário. Isso aqui eu diria que não é um tempo que você perde, é um investimento que você faz na sua tranquilidade, porque a partir do momento que você tem um problema de segurança, é tua marca. Né? Quanto tempo você, enfim, você leva para construir uma marca e uma falha de segurança muitas vezes aí enfim, a marca vai pro saco. Bom, vamos lá, o que que a gente tem aqui? Eu tenho um mínimo de 6 caracteres, que é considerado, né? Isso aqui exatamente não é uma falha, são boas práticas, tá, gente? A complexidade password também. Ó, isso aqui já começa a ficar complicado, gente, porque a gente já tá falando lá do usuário. Tem algumas coisas aqui que tem que levar em conta, por exemplo. Eu vou falar que o cara tem que ter 12 caracteres, sendo um tem que ter caractere especial, tem que ter pelo menos 2 maiúsculos, 2 minúsculos, tem que ter uma sequência aí de números. Puta, cara, o usuário do outro lado lá se perde com isso. Então tem algumas. Isso aqui, de novo, isso não é uma vulnerabilidade. Apesar de ele dizer uma vulnerabilidade, não é uma vulnerabilidade, tá? Isso aqui são boas práticas de segurança, mas isso tem um custo também para o usuário do outro lado. Né? E às vezes você tem que ver quanta fricção você quer dar para um usuário do outro lado que é leigo, não sabe o que é caractere especial. Não sabe que o arroba, por exemplo, é um caractere especial. Tá? Ó, tá falando aqui o rate limit aqui, não tem uma tabela que ele vai criar, não tem CSP aqui, não tem timeout. Tá, então vamos lá. Vamos atacar isso aqui. Notas importantes aqui, ó. Como você usa o Google Out, a gente usa aqui, eu sou bem gerencia esse rate limit internamente. O Magic Link já tem rate limit também. Session timeout configurado no Lava Dashboard, e a minha confirmation verificar está habilitado. Aqui ele só vai validar aqui dos inputs. Se é menos que 7 é rejeitada, validar que senha sem maiúsculo aí sequencial também é rejeitada. Testar se o SP não vai funcionar, quebrar funcionalidades existentes. E aí verificar o login, tentativas de login aí dentro da plataforma e vai colocar isso dentro de uma tabela para poder checar aí como é que tá. As pessoas estão tentando atacar por força bruta e afim. Bem, concluída a fase 3, essa parte de autenticação aqui. E agora vamos lá para a parte de validação das Edge Functions, que é
basicamente o back-end da tua aplicação aí no Lovable. Vamos lá ver se está tudo certinho, se tudo tá com autenticações dos headers aí. Olha aí, esse é o meu medo aqui, ó, principal, ó. A gente tem alguns webhooks aqui sem validação de assinatura. Isso aqui é pedir para a pessoa manipular os seus dados através aí dos webhooks. Tem também aí questões mais relacionadas ao pagamento via Stripe. E vamos implementar o plano aqui sugerido. Olha para você ver, gente. Eu tinha criado aqui um endpointzinho para testar uma integração. Isso aqui faria um estrago. Se fosse pro ar, a pessoa ela ia conseguir usar créditos do provedor aqui e, enfim, complicado. Eu vou dar aqui testar, analisar as funções restantes aí, porque essa aqui é a parte mais sensível, que é aqui aonde uma pessoa com mais conhecimento, se uma pessoa com mais conhecimento, ela se interessa pela minha plataforma, é aí que eu corro um perigo, né? As pessoas que, enfim, têm ataques menos sofisticados, né? Ainda não vai saber o que fazer com muita coisa, com os dados, enfim. Vamos falar assim, não é dos males o menor, eu poderia dizer, né? Mas uma pessoa que já consegue manipular headers, consegue fazer ataques diretos às APIs, né? Não que ela seja uma pessoa ultra especialista, etc e tal, mas ela tem um conhecimento diferente. Ela já pega aquilo com a visão de só vai, é uma pessoa treinada, é uma pessoa que não vai ficar gastando o tempo dela por nada. Ela quer alguma coisa. Ou ela se interessa pela informação, ou ela quer expor informação e ela vai fazer barulho. Então, esses eu tenho medo. Olha aí. E-mail unsubscribe. Eu não sei nem da onde que é isso aqui. Page limiter. Energy preview ok. Cancelar. Subscrição ok. Falta page limit. Beleza, vamos lá. Então é isso aí. Estamos aqui em tempo real, implementando, corrigindo as falhas de segurança de um SaaS que está para ir há 5 dias para o ar. Um SaaS aí, um MVP, muito bem elaborado. Não quero puxar a sardinha, mas já puxando sardinha pro meu lado. Um SaaS muito bem elaborado para, obviamente, resolver um problema que tem uma dor latente aí, pelo menos é o que né, foi o que os meus estudos prévios de validação de mercado mostraram. Agora, gente, um SaaS, você só vai saber realmente os problemas dele, enfim, se funciona ou não, né? Nada, nenhuma teoria sobrevive ao campo de batalha. O que isso quer dizer? Que por melhor que seja, né, sua teoria, se ela não sobreviver na prática ali, né, o que a gente chama de campo de batalha, na guerra ali, ou seja, com o usuário funcionando, entregando as features que promete, de certa forma, tendo muitos usuários, muitas concorrências ali de acessos e aguentando aquilo, se ela não segurar isso, né, esse campo de batalha aí que a gente chama, tudo tá falhando, né? E tudo bem, né, você ainda tá no MVP, né? Você tá no MVP, você está, de certa forma, validando, por isso que tem que fazer um soft open. Né? O que é o soft open? Né? Você libera aquilo, libera para amigos. Tá? Libera isso aí para amigos, libera dentro de um grupo controlado, que aí você consegue ter uma interação com aqueles usuários, detectar ali, se, enfim, está tendo algum problema de segurança. Feedbacks é muito importante. Eu acho que a função do founder de um SaaS é passar grande parte do tempo do lançamento de um produto falando com quem utiliza. Vamos lá rodar com a fase 5 aí. Auditar os secrets. Aqui não vai dar chabu, creio eu, não. E Envy, como a gente não utiliza, esse tá um código 100% controlado, versionado pelo próprio Lovable. Não tem ferramentas externas conectadas. A gente também não vai ter problema. Então eu acredito que isso aqui tá bem tranquilo, tá? Então o papel de um founder aí é isso, coletar esses feedbacks, né? Analisar erros, usabilidade, saber se realmente os usuários, entender se as pessoas que estão dando churn, ou seja, as pessoas estão desistindo da assinatura, por que elas estão desistindo da assinatura? Isso é importante você entender. Então, você colocar ali, ou você tentar falar com essas pessoas, ou você colocar um formulário de cancelamento muito bem mapeando as objeções ali, é bem importante, muito importante. Para você entender o que está dando errado no seu negócio e você iterar melhorando tudo aquilo. Né? Porque o lançamento de um MVP, como a gente vai fazer aqui, é o pontapé inicial. Isso aqui, longe da gente falar que é um software parrudo, pode ser complexo, mas não é parrudo ainda. Ele é um software que, de certa forma, tem muita coisa para arrumar, muita coisa. Né? A gente fez muitos testes aqui, mas vai lidar com pessoas totalmente diferentes, níveis de consciência diferentes. Os testes foram muito controlados, né?
Então, assim, imagina a gente testando aqui com, por exemplo, 10, 20 nomes de pessoas diferentes aqui, já sabendo mais ou menos o resultado, mas isso vai para os mais diversos, né? A gente vai testar isso aqui contra golpistas, né? Para detectar golpistas, pessoas que dão golpe em pessoas, aí, seja em aplicativos e afins. Eu acho que isso vai muito além do que os aplicativos, né? Pode ser até mesmo golpes como um todo, né? Ó, voltando aqui para a questão aí dos secrets, como eu falei, ó, os secrets estão tudo certinho aí, todos configurados lá. Chaves hard-coded, e-mail. Eu acho que isso aqui é do recente. É, eu acho que é. Datastone Web. É, aqui da Datastone aqui a gente tem que. Aí se for a primeira API que a gente colocou, né? Vamos aí resolver isso aqui. Então, aqui que eu tô fazendo? Eu tô colocando aqui as secrets dessas duas funcionalidades aqui. Para elas ficarem aí seguras, né? E os tokens aí estarem. Bom, vamos lá agora para a fase 6, a parte de storage, são os buckets, né? Os buckets, você pode usar aí buckets na storage tanto da própria Lovable quanto configurar com S3, etc e tal. E aí tem todas as configurações para você fazer numa AWS ou qualquer outra da vida, né? Hoje tem uma variedade gigante. Voltando à questão do SaaS ali, né? Depois, teve até enfim, um perfil ali no Instagram, né? Fala, impossível lançar 12 SaaS, etc e tal. Um já é difícil, etc e tal, 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 tal. Então, aí eu falei, respondi para ele, falei, tem uma diferença entre você lançar um SaaS para documentar, que é o caso do meu projeto com o jogo da Receita, e outra coisa aqui que é você lançar empresas, tá? Ou seja, ou uma empresa lançando produtos. Porque lançar o software é só o início. Você tem que depois colocar no mercado, fazer marketing, escalar, tem que atender as pessoas, dar suporte para as pessoas, tem que lidar com as pessoas que estão usando, etc. e tal. Então, o que eu falei para ele, eu falei, ó, eu não disse que eu ia colocar 12 softwares no mercado para vender. Eu falei que eu ia criar 12 softwares, 12 SaaS, 12 plataformas SaaS, documentar todos os projetos para que é, eu mostrar para as pessoas que sim, é possível você criar um SaaS, você colocar o seu MVP, testar a sua ideia e a partir dali você ir crescendo seu SaaS tua com o IA. Né? Então tem uma diferença grande. Tá? E é isso que eu estou mostrando aqui já nesse primeiro mês. Com algumas falhazinhas aqui, storybugs, que vocês viram, gente, que... Você lembra que eu falei para vocês umas aulas lá no início, lá que eu falei, gente, não estou preocupado com segurança agora. O software ainda não está rodando, não tem dados, não tem absolutamente nada. A gente nem tinha marca direito ainda. Então, o que, que eu falei? Eu vou tratar disso na hora que precisar tratar disso. Então, chegou o momento de tratar disso, né? Que a gente está praticamente no pré-lançamento, tá? Então, agora sim, vocês estão vendo quantas falhazinhas, menos ainda. Eu já tratei algumas no passado, etc e tal, e mesmo assim, ainda ficaram muitas, como vocês podem ver aqui, para fazer a correção, tá? Ele tá falando aqui que ainda tem correções da fase 5. Não, mas eu já vi. Já foi isso aqui, ele tá ficando meio. Eu não sei o que aconteceu. Fez alguma atualização aqui no safety, no Lovable aqui, que ele. Sempre quando você aprovava um plano, tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui são as sugestões, tá? Que ele vai dando de acordo com o contexto. Quando você aprovava o plano, elas obviamente sumiam, elas esperavam o plano terminar, e aí você pegava e ela provavelmente te fazia mais sugestões ou não. Você tá com uns bugs aí, acho que faz uma semana mais ou menos, que ele tá pedindo para você fazer coisas que está sugerindo a fazer coisas que já foram feitas em passos anteriores. Então, por fim, vamos aí nos audit logs. E aí, o que a gente vai fazer depois? Eu vou pegar, copiar de novo, tudo pronto, e executar novamente para ter certeza de que nada ficou faltando. Entendeu? Já que a gente está com a mão na massa, não custa nada. Nada, nada, nada. E esse projeto especificamente, como esse é um projeto aqui que eu criei com uma ideia da minha mulher, esse é um projeto que a gente vai colocar para frente. Né? Ou seja, eu vou colocar o marketing, a gente vai fazer marketing, a gente vai colocar um esforço, principalmente ela aí, um esforço de divulgação. Ela trabalha aí na área ela é terapeuta especialista em relacionamentos aí. Então, para ela aqui é algo que ela lidar diariamente aí sobre os problemas emocionais causados aí por pessoas que tiveram N problemas com esses débitos de namoro. E tem, viu, gente? Tem pra caramba. Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito. Então, vai meio que ficar na mão dela essa questão aqui, óbvio, eu vou estar ajudando aí. Então, provavelmente, futuramente, com o tempo, nós vamos aí colocar campanhas no ar. E eu pretendo aqui falar para vocês como estão sendo os erros e acertos
desse trabalho de marketing, divulgação. Vou falar para vocês ali sobre o que está dando certo, está dando errado, faturamento, concorrência, o que a gente está fazendo para acertar ou errar menos. Tudo isso eu pretendo documentar. Realmente é um building public. Esse building public aqui é bem public até demais, né? Porque, veja, a gente, nessas 7 gravações que nós tivemos aí, a gente gravou do zero. Eu expus aí praticamente a grande maioria de toda a lógica por trás da plataforma. Eu expus todos os fornecedores que nós estamos usando para chegar nessas conclusões. Qualquer um facilmente pode fazer e desenvolver isso aqui. Obviamente que isso aqui é o início, vai ter muito polimento ainda sobre o uso, vai ter muitos outros fornecedores, vai ter muito trabalho aqui de cruzamento de dados, que a pessoa tem que ter experiência para lidar com isso. É o avanço. Vai chegar um momento aqui que, obviamente, se isso for para frente, começar a ter assinantes, eu vou contratar uma pessoa para cuidar disso, né? Não pretendo, até porque tem outros afazeres aí e, enfim, não vai dar tempo, né? E eu já estou pensando já no próximo produto e começo a trabalhar nele já a partir da segunda-feira. Isso é nessa da outra semana. Eu estou pensando em fazer um para o mercado B2B. Eu tenho 3 ideias aqui. Eu quero criar um SaaS ali, bem baratinho, que eu consiga fazer conforme a pessoa vai navegando, por exemplo. Imagina que você é um vendedor, um executivo, imagina que você é um BD, e você precisa saber do seu cliente, quem é seu cliente, fazer um discovery do seu cliente, fazer, enfim, uma série de informações relacionadas a porte e afins sobre o teu cliente. Em canais ele vende. Enfim, tem uma série de questões aí que a gente chama de discovery na hora da venda que precisa ser feito de uma forma manual. Eu estou pensando em fazer um plugin para o Chrome, né? Vou começar com o SaaS ali, a pessoa botando, né, o site, etc e tal. Mas depois desse daí vai ser só uma forma para fazer um endpoint para um plugin do Chrome. Na hora que a pessoa está navegando ali, automaticamente esse plugin do Chrome ele já vai falando sobre essa empresa, etc e tal. Isso envolve scrapping, envolve IA. Essa é uma ideia. A segunda ideia, que eu acho que eu não vou fazer, é um de cupom, né? Cupom e gerenciamento de preço. Então imagina, cara, você tá querendo comprar, por exemplo, um whey protein. Você tá ali, enfim, você tá ali praticamente, vê o seu whey protein ali, um whey protein, sei lá, da Essential, R$ 200. E aí você fala, puta, cara, eu quero ficar monitorando aqui esse produto aqui para saber quando é que ele vai baixar, ou se ele vai aumentar, ou se tem cupom disponível de desconto. Como isso é muito trabalhoso, eu acho que eu vou deixar isso para o mês de março, talvez. Aí uma outra ideia é para o mercado B2B, e para o mercado também de SaaS como um todo, que é uma plataforma de fazer uma demo para o seu cliente, né? Ou seja, a pessoa clica em ver demonstração, ao invés de ter uma call técnica para a pessoa pegar, mostrar o produto, o cliente mostrar o produto, etc e tal, ou ele simplesmente testar o produto, não saber ficar, né, faz o cadastro, ficar meio, vamos dizer, perdido, e às vezes não vê valor. Por que não criar uma plataforma? Já existe? Sim, já existe uma série de plataformas que fazem isso muito bem. Mas eu estou querendo fazer uma, até porque vai conectar com todo esse ecossistema de desenvolvimento de SaaS aqui, né? Então, essa é uma possibilidade também. Mas eu acredito que esse plugin ele vai ganhar, enfim. Eu vou fazer depois aqui um esquema de votação para vocês votarem. O que eu implemento no mês que vem. Boa ideia. Boa ideia, boa ideia, boa ideia. Mas é isso, vamos mês que vem. Mês que vem, mês curto, carnaval. Já vou estar aqui bem atarefado com questões aí sobre o safety law. Ó, enquanto eu estava conversando aqui, eu criei um dashboard para ver os logs de auditoria, tá? Porque não adianta nada implementar o se eu não consigo ver. Nada mais justo. Ó, merda. Mudei a senha e aí ele não tá aceitando mais minha senha. Ah, que legal. Depois eu vejo isso, tá? Então, o que a gente falou? Vamos rodar de novo aí todo o esquema de segurança. Vamos gastar uns créditos nisso aqui, porque é importante, é investimento, galera. Saber que nada passa. E, obviamente, vamos publicar. Ontem à noite eu tava cansado, tava fazendo uma série de mudanças aqui no algoritmo, etc.
E, cara, eu cheguei assim, a um ponto de entrar numa sinuca de bico aqui no negócio que, pelo cansaço, eu tava vacilando aqui. Eu tava fazendo notificação, ia lá, testava, e não ia, e testava, e não ia, testava. E não ia. Aí eu percebi que eu não tava fazendo o deploy, ou seja, não estava publicando aqui. Aí nessa hora eu peguei, publiquei e falei, eu não vou nem testar mais. Eu vou. Nada melhor a gente tá descansado. Às vezes a gente entra numa sinuca de bico e fica perdendo tempo no negócio ali, porque tá com a mente cansada. Aí, cara, é melhor você pegar e descansar, que no outro dia você resolve em 10 minutos. A cabeça, mente descansada. Olha aí, o que que eu falei pra você? Temos algumas não conformidades. Olha que legal aqui, ele já tá citando quais capítulos da OASP aqui ele tá implementando. Bem bacana. Isso aqui ele não tinha dado no início. Pra você ver como a IA tudo é contexto, né? Ela ali até então ela não estava preocupada em nada com segurança. Aí a gente entrou num contexto de interação aqui de segurança. Aí ela já sabe já o que eu tô falando, ela já sabe já que ela tem que ir com mais profundidade. Ele tá falando que eu não tenho ZOD implantado, Unify Search Form, Lazy Capture Mode. Olha aí, tá? Igual, quando eu implementei o ZOD, eu já tinha feito todos os formulários. Aí depois deixa eu pegar e fazer uma captura aqui de. Aí, foi o que eu falei para vocês. Sempre após uma implementação nova, roda esse prompt de auditoria. Fase 2, concluída. Tem alguns warnings aqui. Warning não é problema. Vamos para fase 3, senha redefinida. Gente, vocês viram que não tem coisa pra caramba pra resolver? Nossa, pode ver que aqui, praticamente, todos os problemas foram. Vou fazer mais um update aqui. Olha aqui, vamos ver como ficou o nosso esquema de auditoria. Vamos forçar aqui, errar uma senha pra ver. Tá funcionando? Tem 300 vezes ali. Ah, ó, não tinha esse burst aqui de autenticação. Olha, galera, acho que a gente deixou o negócio aqui minimamente seguro. Ó, todos os erros praticamente não constam mais no projeto. Tem um warning aqui, na verdade, falando aqui sobre a condição aqui do RLS. A gente precisava fazer tudo isso aqui que eu tô fazendo aqui, criar dashboards, enfim. Cara, sim e não, né? É aquilo. Eu sou uma pessoa que gosta de saber o que está acontecendo no software. Eu gosto de segurança. Logo, todos os meus projetos terão isso. Esse aqui, principalmente, questão é dobrada, porque é uma coisa sensível, né? Ah, vocês imaginam ter algum problema de segurança em relação a isso aqui? Não dá. O deploy do código, né? Deixa eu terminar isso aqui. Bacana. Então tá falando aqui que a autenticação agora está funcionando. Vamos tentar aqui errar a senha. Vamos ver. Complicado. Apesar que aqui tá no ambiente. Vamos chamar de dev. Dar um reload. Poxa. Epa. Tava sem tela. Não tá rolando não. Enfim. Depois eu vou dar uma repassada nisso aqui. Galera, essa aula ficou muito tensa. Até mesmo difícil de acompanhar aí, mas é aquilo. Espero que vocês tenham aí gostado, tenham conhecido um pouco mais sobre segurança, criando seus SaaS em Lovable. A gente aqui no Jogo da Receita procura passar exatamente isso, coisas na prática, pouca teoria e mais na prática, mas hoje não teve jeito. Hoje a gente teve que fazer ter uma introdução aí teórica profunda para depois a gente partir para a prática. E vocês viram aí que na prática se confirmou a teoria, né? Isso mesmo com alguns cuidados que já foram sido implementados no passado. Se a gente fosse para o ar com aquelas falhas, facilmente eu teria um problema de vazamento de informação ou possivelmente aí vulnerabilidades de ataque, comprometendo aí algumas funções de back-end, tá? Então é super importante. Vou deixar aqui um material para vocês aqui na legenda, tá? Então vocês podem pegar o material. Dúvidas, não esquece, tem um grupo lá, o Jogo da Receita lá. Já estamos com 20 pessoas desenvolvendo, criando SaaS no dia. Temos mais diversos tipos de SaaS, os mais diversos tipos de pessoas desenvolvendo. E também não esqueçam, gostou, dá um joinha, dá um like, manda para o amigo que está precisando. Essa é uma aula aqui que ficou bem interessante e que vocês vão poder aplicá-la aí rapidamente no software de vocês e minar a grande maioria das falhas de segurança. É isso. Vejo vocês
na próxima gravação. Um abraço.